Idade Média, 476 a 1453. Aproximadamente 1000 anos de história. O período medieval é rico em lendas, maravilhas e heróis. Eu sou Celso Luiz, professor de História, aspirante a bibliófilo e leitor compulsivo. E nesse episódio de Mãos ao Livro convido você para saber um pouco mais sobre uma obra que tem como protagonista um rei que se tornou imperador e modificou os rumos da Europa medieval. Sabe aqueles livros que você tem, não lembra onde adquiriu, porém parece que sempre estiveram lá? Pois é, o livro que eu vou falar hoje no episódio de Mãos ao Livro é o meu exemplar perene, que sempre esteve lá na minha prateleira. É Carlos Magno, de Alan Macy. Ele não é único, outros títulos ainda esperam por uma leitura que não se resuma a uma simples passada de olhos ou de espanador. Bom, eu decidi iniciar a leitura desta biografia, entre aspas, depois de uma tentativa frustrada de me aventurar pelos campos da ficção, aquela ficção no estilo capa e espada. Eu não consegui. Mesmo assim, eu queria uma leitura que exalasse aventura e principalmente elementos históricos, por assim dizer, menos fantásticos. A leitura veio em uma boa hora, pois eu havia terminado de ler alguns livros mais técnicos e precisava descansar a mente com uma leitura prazerosa. Por isso acredito que gostei tanto desse livro. O autor? Alan Macy, jornalista e historiador britânico. Possui uma vasta obra composta principalmente de biografias e romances históricos. Lançado pela Ediouro em 2009, Carlos Magno, A Vida do Imperador do Sacro Império Romano, é o terceiro volume de uma trilogia, sendo o primeiro volume O Crepúsculo do Mundo e o segundo O Rei Arthur, publicado no Brasil oportunamente no mesmo ano que o filme homônimo de 2004. Mesmo sendo uma trilogia, os livros podem ser lidos de modo independente, apesar de terem uma lógica metanarrativa e cronológica que os ligam, a saber, a Roma Eterna, ou seja, o Império Sem Fim. Infelizmente, se você estiver buscando uma biografia de Carlos Magno, este não é o livro certo. Sugiro a leitura do calhamaço de Jean Favier, Carlos Magno, publicado pela Estação Liberdade no ano de 2004. Felizmente, se você procura um livro que tenha como uma de suas personagens o rei carolíngio e que de quebra possua uma narrativa aventureira e fantástica, quem diria, hein? Aqui tem um pouco de fantasia, esse é o livro certo. Para que se possa compreender essa narrativa, seria interessante o leitor retornar ao menos no prefácio do primeiro livro, O Crepúsculo do Mundo, um romance da Idade das Trevas, para entender o processo de elaboração dessa trilogia. Segundo nos conta Macy, no ano de 1999, um amigo lhe apresentou alguns manuscritos que pertenciam a seu avô. Os documentos antigos eram atribuídos a um tal de Michael Scott. Esse Michael Scott viveu entre 1175 e 1235. Ele foi um teólogo e matemático escocês. E foi considerado por muitos um mago, que no início do século XIII atuou como tutor do jovem imperador Frederico, neto do grande Frederico Barbarossa, que viveu entre 1122 e 1190. Macy observou que os manuscritos haviam passado pelas mãos de 2 editores. O primeiro deles se identificou como um templário e o segundo, um erudito Rosa Cruz da corte mágica do imperador Rodolfo. Michael Scott, segundo Macy, escrevera tais documentos com o objetivo de instruir o jovem imperador Frederico de quem era tutor. A narrativa idealiza os heróis míticos e reais no sentido de transmitir ao jovem os valores mais elevados relacionados à nobreza.
Interessante notar, contudo, que em muitos trechos, Scott, que é o narrador da história, faz questão de se colocar como um cético que busca separar aquilo que considera lenda do que acredita ser realidade. Se ele consegue ou não, cabe a você, leitor, decidir. Carlos Magno, assim como seu sobrinho Rolando, que domina a narrativa na segunda metade do livro, são heróis com uma longa história no imaginário medievo. O grande historiador francês Jacques Le Goff, em seu pequeno, porém delicioso livro Heróis e Maravilhas da Idade Média, lançado pela editora Vozes em 2009, descreve que o imaginário medieval transformou Carlos Magno em um mito ainda em vida. As guerras e conquistas, bem como sua ascensão ao poder e principalmente sua coroação como imperador no Natal de 800, contribuíram, segundo Le Goff, para a construção da imagem mítica de herói. Além disso, em 840, Eginhardo, que viveu entre 770 e 840, foi um aristocrata francês que conviveu com Carlos Magno em seus últimos anos, escreveu um grande poema épico chamado Vida de Carlos Magno, inspirado em grande parte em outra obra edificante da antiguidade, A Vida dos 12 Césares, de Suetônio. A idealização de Carlos Magno, nesse sentido, está relacionada a uma série de informações, lendas e histórias que foram sendo difundidas ao longo do final da Idade Média e que contribuíram para coroar o imperador do Sacro Império Romano Germânico como um herói. Outra personagem importante que aparece no livro é o sobrinho de Carlos Magno, Rolando, um jovem guerreiro que se apaixona pela bela Angélica. A paixão retratada como uma doença leva Rolando a um estado de melancolia que beira a loucura, incapacitando o jovem a pensar e raciocinar. Os amigos de Rolando, fiéis a seus pais, buscam ajudar o jovem e vão a lugares distantes atrás de uma cura. Por fim, Rolando é curado desta paixão e volta para o exército de seu tio. A narrativa que se segue é praticamente baseada no poema épico A Canção de Rolando, composta em 1100. Carlos Magno enfrenta os sarracenos na Espanha. Nas fileiras de combate carolíngias, há aqueles que se aliam à belicosidade de Rolando e há aqueles que se aliam ao pacifismo de Ganelão, outro comandante do exército. Carlos Magno segue o conselho deste último e propõe um acordo de paz com Marcílio, o rei dos sarracenos, em Saragoça. No entanto, Ganelão, com ódio de Rolando, trama uma armadilha contra o jovem guerreiro. Quando o exército franco se coloca em retirada, os sarracenos traiçoeiramente atacam a retaguarda do exército comandado por Rolando. A batalha travada no desfiladeiro de Roncesvalles, nos Pirineus, põe fim à vida de Rolando. Numa cena que lembra bastante a morte de Boromir, no Senhor dos Anéis, Rolando morre com sua trompa nas mãos. Historicamente, não há informações sobre Rolando, e além de seu poema épico, só encontramos referências a este herói em A Vida de Carlos Magno. Claro que não estou considerando a descrição do nosso saudoso fidalgo Dom Quixote, que afirmava ter conhecido de fato o herói, a quem descreveu como de estatura mediana, ombros largos, meio cambaio, de rosto moreno e de barba ruiva, corpo peludo, de olhar ameaçador, de poucas palavras, mas muito comedido e educado. Referências cervantescas à parte, devo confessar que iniciei a leitura deste livro sem muita confiança. Já havia lido os 2 primeiros volumes, mas estava adiando há um tempo a leitura deste, principalmente devido às várias resenhas negativas que vi sobre o livro. Porém, insisti, e por fim gostei. E digo mais, Scott, o narrador, nos dá conselhos interessantes. Por exemplo, quem quer que siga os árduos caminhos da erudição, descobrirá que o desejo por conhecimento não fenece nem murcha, mas continua a se aprimorar e a se avivar. Isso, meu príncipe, é o que significa ser um homem. A mente e o espírito podem ainda procurar aventura, mesmo quando o corpo enfraquece. Bom, espero que tenham gostado dessa resenha. Eu fico por aqui e até o próximo Mãos ao Livro.